Candidaturas laranjas de mulheres levaram à cassação de 75 políticos desde a eleição de 2020. Fraudes à cota de gênero com o lançamento de candidatas laranjas levaram à cassação de pelo menos 75 políticos desde as eleições de 2020 em 14 estados. Entre eles, o vereador de Belo Horizonte, Uner Augusto, suplente do hoje deputado federal Nicolas Ferreira, que perdeu o mandato no último dia 18. Em paralelo, partidos tentam aprovar no Congresso anistia às multas por descumprimento do percentual mínimo de repasse de recursos a candidaturas de mulheres e de negros. No caso da chapa de Ferreira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela condenação devido às práticas que são um padrão seguindo em todos os casos mapeados. Votação quase zerada de candidatas mulheres, ausência de gastos eleitorais e realização de campanha por um candidato homem inscrito na nominata. Pela legislação, os partidos são obrigados a reservar 30% das candidaturas para mulheres. Levantamento do Globo, em processo nos tribunais regionais eleitorais, identificou 74 vereadores que perderam seus mandatos porque os postulantes mulheres nem sequer sabiam que estavam concorrendo ou se apanharam na eleição de outros nomes, incluindo familiares. Quanto às assembleias em relação à eleição de 2022, o deputado estadual Rafael Tavares, do Mato Grosso do Sul, é o único que perdeu o mandato por esse motivo. No entanto, outros 4 processos estão nas cortes eleitorais e colocam em xeque o mandato de mais 12 deputados eleitos. Em Goiás, a chapa estadual e federal do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro são alvos de investigação. Uma ação conjunta de republicanos, Solidariedade Patriota, PT, PV e PCdoB pede a cassação dos deputados federais Gustavo Gaia, professor Alcides, Magna Mofato e Daniel Agrobon. As legendas alegam que 2 candidaturas não fizeram campanha e apenas completaram a nominata. Enquanto isso, no Congresso, uma proposta de emenda à Constituição anistia as siglas de não cumprimento da cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros. A proposta obteve 184 assinaturas, são necessárias 171. Entre os partidos com mais deputados que subscreveram estão PL, PSDB, PT, MDB. Em 2022, foi promulgada uma proposta com o mesmo teor referente às eleições anteriores. Rio e São Paulo são os estados em que mais vereadores foram cassados, com 21 e 15, respectivamente. No Rio, a maior parte dos escândalos ocorre na região dos Lagos e envolve o PL, o PSC. Em Silva Jardim, na Baixada Litorânea, o PL perdeu 4 cadeiras na Câmara Municipal. Em outubro do ano passado, o TRJ cassou a chapa após constatar que uma das mulheres inscritas postava material de campanha de terceiros em seu Facebook. Deixa eu só volta ali para mim um pouquinho, Maria Clara. Entre os partidos dos deputados que subscreveram esta questão, que é a proposta de emenda à Constituição, que anistia siglas que não cumpriram a cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros. PL, PSD, PT, MDB. Volta mais um pouquinho para mim, por favor. Uma ação conjunta dos republicanos, Solidariedade Patriota, PT, PV e PCdoB pede a cassação de deputados federais nessa questão que envolve as mulheres. Só para a gente poder apimentar mais essa situação. Ao mesmo tempo em que eu determino que eu peço que sejam observados partidos que tiveram as candidatas laranjas, eu vou lá e assino no Congresso que não seja cobrado desses partidos. Quer dizer, de fato, de que lado eu estou? Eu peço que se faça, que observe com mais rigor, mas ao mesmo tempo eu peço que se dê anistia. Juliana, você é mulher. Eita. Primeiro que eu acho que... essa pauta me pega bem, assim, num lugar bem quieto, que é, primeiro, você vê a prática de partidos, de todos os partidos, nessa questão de entender a participação feminina como uma obrigatoriedade mínima, né? E não como algo que deve ser assegurado pelo posicionamento da própria mulher que quer ser candidata, que quer pleitear aí um espaço dentro do processo político. Isso é uma das coisas que me inquieta muito, porque, muito embora as cotas sejam, de fato, para preservar a participação, seja de mulheres, seja de negros, seja, né, das etnias, dos povos originários, que a gente tenha a visibilidade dessas pessoas que querem participar do processo político, uma das coisas que a gente não pode
pode afastar, Márcio, é a preocupação que você tem que ter com candidaturas que sejam reais, com candidaturas que defendam propósito, ponto de vista e que tenham, sim, possibilidade de pleitear aquele espaço. Quando uma mulher se coloca nesta posição, a gente precisa entender vários contextos. A obrigatoriedade familiar, a obrigatoriedade do partido, né, que se posiciona, vem aqui, faz esse processo de aliciar aquela determinada pessoa para, vem aqui, me ajuda aqui, porque eu preciso fechar isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso depõe contra a moralidade pública, assim, no sentido de a gente entender que toda essa construção da participação desses candidatos e candidatas precisam estar legitimadas nesse desejo deles serem candidatos. Né? Não pode estar nesse lugar facultativo de, poxa, eu só vou conseguir mandar a minha candidatura se eu tiver aqui alguém que complemente ou que me dê base, ou que faça parte da minha base, que é o mais grave, né? Você tem um candidato maior que tem os seus cabos eleitorais, tem lá a sua equipe de trabalho, e coloca alguém dessa equipe de trabalho lá dentro da candidatura, com outra candidatura, para dar subsídio para subir votação. Isso é muito grave. Isso é crime eleitoral e está sendo investigado e punido. E quando você chama a atenção desses dois pontos, entre os partidos que entram com a representação e os mesmos partidos que entram com a anistia, aí é uma preocupação e é uma constatação de que o processo político precisa ser revisto no todo. E aí a gente fala de reforma política. A gente não está falando só da conduta de partido X ou partido Y. É do todo. Como que a gente assegura a participação feminina, que é tão importante se nós somos maioria na população brasileira? Se os negros são maioria na população brasileira, por que essas pessoas não têm representação dentro dos espaços de decisão de poder? É sobre isso. Juliana, construção de liderança. Construção de liderança. Muitos partidos começam a trabalhar a questão da eleição faltando 8 meses para a eleição, e aí vai se tentar... Não, se você quer realmente criar lideranças, criar espaço e dar força e dar voz a todos os brasileiros, né? E independente de gênero, de raça, independente de qual seja a formatação, você precisa criar lideranças. Você precisa, no momento seguinte à sua eleição, os partidos precisam ir à base. E eu falo a base, não é o reduto eleitoral, ir à base e a sociedade. Fazer o convencimento, trazer as pessoas para a participação, mostrar seriedade na política. Porque a gente sabe que o brasileiro, quando fala em política, ele torce o nariz. Por quê? Porque ele não acha sério. Ele não vê seriedade nisso. Então, se o partido começar isso, construção, você tem 3 anos para construir uma liderança feminina, uma liderança jovem, para que as pessoas participem, né? Para que não tenha que fazer isso aí agora, né? Cota. Lembrando que a cota é de gênero, viu? Eu quero ver um dia em que nós teremos 70% de mulheres candidatas e 30% de homens. Aí eu vou ficar satisfeito. Aí a gente vai entender que existiu justiça na formatação. Nesse sentido, né? Porque mas não é para mulher e homem, é para gênero. Pode ser 70% de homens, 30% de mulheres, ou 70% de mulheres, 30% de homens. Que bom seria. Mas eu reforço essa questão, sabe, que você traz da construção das lideranças e também da possibilidade das pessoas entenderem esse mito que é a política. Essa relação que a gente tem que ter com a política, porque é o que nos governa, é o que nos orienta, é o que determina os passos da sociedade. Uma das coisas que eu tenho estudado muito, Márcio, é essa relação da cultura, né, com o direito, né? Estou enveredando aí, depois vou falar um pouquinho sobre isso, mas assim, tentar entender que o direito ele nasce na cultura de um povo. Então, se a gente não tem acesso à formação política, a entender que a gente faz parte desse universo, a gente não está apto a decidir. A gente vai no cabresto. E isso que precisa mudar. E o que é interessante? Será que não é interessante eu ter as pessoas no meu cabresto? É essa a questão. Então, é só muita consciência, muito diálogo, esses romperes, né? Que a gente precisa romper essas bolhas para poder a gente conseguir conscientizar a sociedade dessa participação.